Uma boa tarde a todos. Primeiro, nós gostaríamos de pedir que quem tem celular, por gentileza, desligue. Não se fie no silencioso não, porque o silencioso é traiçoeiro. Desligue. Ligue depois quando acabar a reunião. E vamos fazer a leitura da nossa página. É uma página do livro Palavras de Vida Eterna, com a lição 109, na esfera da língua. Isso é pesado, né? Na esfera da língua. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Está em Pedro, na primeira epístola a Pedro, capítulo 3, versículo 10. Reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos malsinam
A invigilância assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. De espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras, por recurso do céu, a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam usando notas de tolerância. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém, através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Divino Mestre, por esse momento de luz, por essa oportunidade de estarmos aqui a seu convite, Senhor Jesus. Obrigado por confiares em todos nós, nos convidando para esse trabalho de amor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta casa que nos acolhe. Obrigado por toda a espiritualidade aqui presente. Abençoe-os, sê com eles, sempre, sempre. E sê com todos nós, sê com os nossos familiares, Senhor Jesus. Obrigado por sua existência em nossas vidas. Abençoe, Senhor Jesus, o nosso Otávio, que vai nos trazer o nosso Evangelho. Sê com ele, Senhor Jesus, envolva o Otávio para que ele traga apenas aquilo que o Senhor deseja que seja espalhado, que seja dito, que seja falado. E sê com a nossa Neide, que vai nos trazer o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Então, Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, desculpem. Sê com ela, ajude-a a fazer esse estudo de acordo com a vossa vontade, Senhor Jesus. E sê com todos que estão aqui presentes para essa reunião pública. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em seu nome, Divino Mestre, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião pública na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Quatro horas. Tira aqui, Neide, dá para ele. Aqui. Boa tarde a todos, Que a gente possa estar aqui envolvido nessa casa com essa espiritualidade, que a gente possa, através da doutrina espírita, desenvolver melhor esses temas que foram trazidos através da espiritualidade e que possam sempre estar servindo de guia para todos nós. Então, nós estamos no capítulo 13, o que vossa mão
esquerda, não sabe o que a direita dá. Então, assim, aí a gente vê em vários tópicos em relação a isso. A gente começou lá com o óbolo da viúva, né? Nessa parábola especificamente, mostrando que muitas pessoas doavam muito dinheiro pelo orgulho, pelo próprio egoísmo, queriam aparecer ali, né? E uma senhora, uma viúva, que ela tirou lá uma moedinha, colocou lá na caixinha lá, e Jesus falou que ela depositou mais que todos aqueles que botaram uma grande quantia, porque ela tirou do necessário dela para contribuir com a igreja, né? E os outros não. Os outros, o que doaram foi do próprio supérfluo. E aí nós temos vários itens, né? E agora a gente está chegando aqui já no final desse capítulo, nos itens 19 e 20, que o item 19 é os benefícios pagos com a ingratidão, e o item 20, beneficência exclusiva. Tá? Então a gente vai falar sobre um e sobre o outro, assim, na ordem aqui que eu botei aqui, para a gente não se perder. Então, quando ele está falando esses dois itens especificamente, coloquei assim, ó. A gente aqui está falando da questão da pureza do bem pelo próprio bem. Por quê? No item 19, ele trabalha muito a questão de você está ajudando para ter uma retribuição ou você está ajudando o bem pelo próprio bem, tá? E a beneficência exclusiva é aquela que eu ajudo ao meu familiar, ele coloca aqui a beneficência acertada a beneficência quando praticada exclusivamente, isso é uma pergunta, exclusivamente entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido, né? Então já é uma pergunta que isso aqui é de São Luís, que ele já faz, é isso? Você só pratica o bem para esse grupo que pensa igual a você, né? Então, assim, a gente tem que ampliar mais esses conceitos para que a gente possa entender o que a espiritualidade acaba trazendo aqui, né? Então, foi como eu botei aqui, a pureza do bem, superando a ingratidão, porque muitas das vezes, quando fazemos o bem a alguém, aquela pessoa não retribui. E nós mesmos ficamos chateados com isso, né? Que é até ao nível que nós estamos, nós normalmente queremos pelo menos um agradecimento. Mas a verdadeira pureza disso não é a gente esperar algum agradecimento, alguma recompensa, né? Porque a gente pegar e fazer o bem pelo próprio bem. É como se a gente estivesse esperando. Se eu estou esperando alguma coisa em troca, eu já não estou praticando o bem pelo próprio bem. Eu estou esperando uma retribuição, né? Aqui eu trouxe vários textos também da Joana e de André Luiz, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre isso, né? Então, assim, é importante, se eu estou vendo uma pessoa que está necessitando de ajuda, que eu possa ir ali e auxiliá-la. Se ela me agradecer, tudo bem. Mas se não agradecer, também tudo bem. A gente tem que ter a consciência do nosso trabalho. Uma pessoa cai aqui no chão, eu vou ali, ajudo a levantar, né? Não precisa ninguém me agradecer, isso é um dever de cada um de nós, né? A gente vê muito hoje, se você hoje cumpre com o dever
você é uma pessoa diferenciada. Porque hoje só cumprir o dever. Não estou falando nada de especial, é cumprimento do dever. Né? Aí você entra no ônibus, as pessoas te atropelam, não quer saber nem da tua idade, se tem cadeira. O troço está tão... Na época que eu era criança, não existia cadeira amarela, não existia nada. E meu pai sempre ficava em pé, porque, não, daqui a pouco vai chegar uma senhora, vai chegar não sei quem. Isso foi uma coisa que ficou muito marcado comigo, né? E hoje a primeira coisa é a pessoa atropelar o outro. Né? Então, assim, os valores foram se perdendo, são tantas mudanças que nós vamos tendo ao longo da vida e certas coisas vão se tumultuando, né? Então, ele fala, tem logo no item 19, né? Ele é uma coisa que normalmente ocorre, né? A pessoa fala assim, não faço mais o bem a ninguém, porque só recebo ingratidão em troca. Né? Olha só, quando a gente fala isso, quando nós estamos ligados dessa forma, na realidade, eu não estou praticando, não estou querendo praticar o bem, eu estou querendo receber alguma coisa por um benefício a qual eu estou fazendo. Então a gente já começa a perceber a nossa imaturidade espiritual. Jesus pediu alguma coisa em troca? Quando ele curava as pessoas, quando ele ajudava, ele nunca pediu nada em troca. Por isso que ele é o nosso exemplo. Né? Então, ele fazia o bem pelo próprio bem, para que nós pudéssemos aprender. Se nós tivéssemos aprendido uma grande parte do que ele ensinou, o Brasil, como é um país que uma grande totalidade do nosso povo, né, segue Jesus. E olha a violência que a gente vive. Né? Se a gente estivesse seguindo, se a religião, né, todos esses ensinamentos que nos ajudam a nos transformar, nós não estaríamos vivendo esse mundo tão violento. Né? Então, assim, a gente ainda precisa estudar muito, modificar conceitos, porque não existe essa questão de ser conservador. As coisas vão mudando ao longo do tempo. Nós temos uma lei de progresso. Então, os estudos, não só doutrinários, mas como a psicologia, a filosofia e todas as áreas humanas, elas evoluem mostrando outras coisas que aqui dentro ainda não foram abordadas. Por exemplo, como atingir determinados benefícios, coisas que hoje a ciência traz para nós. Aqui tem uma base sólida que temos que seguir e com os estudos a gente vê as consequências, porque não existia psicologia, passamos a ter a questão da psicologia, quanto nos ajuda, né? A parte de filosofia, que cada vez mais aumentou, trazendo novos horizontes, novas vistas, em cima dessas bases que a gente aqui estava muito limitado à ciência, tudo daquela época, né? Então, aqui, né, o que eu posso falar aqui? Em relação a isso é uma coisa real ainda humana, que nós fazemos. Nós ficamos chateados porque o outro não chegou e não agradeceu. Né? Poxa, a pessoa fiz ali, ajudei, fiz isso, e aí a pessoa não deu nenhum obrigado? Não tem essa cobrança? Ou será que eu estou falando? Então, assim, para a gente observar que tem que existir ainda uma mudança em termos da gente. A gente ainda está fazendo para barganhar alguma coisa, que as pessoas vejam, poxa, ó, o cara é gente boa, o cara ajuda, o cara faz, né?
Aí essa questão da mão esquerda, a gente sempre deixa um dedinho de fora para ver, ó, fui eu, hein? Fui eu. Então, assim, são essas coisas que, ao longo do tempo, maturidade espiritual, a gente poder mudar, né? E tem uma passagem, né, que é muito interessante, que Jesus, né, o que ele fez? Ele ajudou todo mundo, ajudou a ter as curas, ensinamentos, né? Tudo que nós já vimos. E diante da cruz, as pessoas que ele ajudou, que ele curou, que fez o que ele fez, estavam ali sendo ingratas com ele. E pela sua maturidade espiritual, seu nível espiritual, o que ele falou? Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Né? Olha que exemplo. Não foi só não dizer um agradecimento, e ainda crucificaram e aplaudiram ele estando lá. Pessoas que foram ajudadas, esclarecidas, e estavam lá para ver ele sendo crucificado. Nem todos estavam ali concordando com aquilo, mas uma grande parte que foi beneficiada estava ali, sob o jugo, talvez do exército ali e tudo, mas, enfim, estavam ali até concordando com aquilo. Então a gente tem que ter essa mudança, né? A gente começar a olhar, como eu falei aqui, isso é uma coisa natural, mas a gente tem que reagir em relação a isso, né? E essa questão, né, quando a gente começa a falar que nós não vamos fazer mais isso, né, que essa troca da ingratidão, o que ocorre? É uma reação imediata do nosso ego e o recuo e o endurecimento do nosso coração. Não é porque uma pessoa não agradeceu ou porque várias pessoas não estão sendo gratas, né? Então, na realidade, estou fazendo por gratidão, que tenham gratidão a mim, né? E aí eu pego, me torno uma pessoa fria, endureço meus sentimentos, e eu já estava treinando a querer ser uma coisa melhor, uma pessoa melhor, e aí, de acordo com a resposta que vem, eu me modifico num sentido já mais negativo. Né? Então, assim, um dia, como a gente acredita na questão da reencarnação, e como eu coloquei aqui mais embaixo, o que vai ocorrer? Vai chegar um determinado momento que o texto fala sobre isso, a qual aquela pessoa que foi ingrata, vamos dizer, foi feito ali um benefício para aquela pessoa, de coração a pessoa nem reclamou, se agradeceu ou não, ela fez o bem pelo próprio bem. O texto foca exatamente nisso, porque a gente fica muito paralisado naquele momento, né? Mas aí a pessoa vai desencarnar, esse que recebeu o benefício, e ele já é liberto do próprio corpo, ele... Desculpa, gente, mas eu desliguei o telefone. Não, é aqui. Não sei. Realmente é o computador. Não foi o telefone está desligado. Né? Estranho, não entendi isso aqui. Né? Então até me perdi. Então a gente acaba nos endurecendo, nos modificando em relação a isso. Mas quando essa pessoa desencarna, que recebeu esse benefício, ela, sem o corpo carnal, ela vai poder ter uma visão melhor disso. E no plano espiritual, dependendo já do nível que ela está, ela vai poder perceber a ingratidão a qual ela cometeu com uma ou várias pessoas, os benefícios que
foram oferecidas a ela, as ajudas que foram oferecidas. Então ela vai ter o seu momento de reflexão, né? E normalmente quando ela retorna, ela quer tentar retribuir tudo aquilo que ela pôde, que ela acabou recebendo. O texto aborda bem isso, tá? Então assim, a gente não pode ficar fixo nesse momento atual. É como uma planta, né? Você pega, agora eu esqueci qual é a planta. Tem uma planta que ela leva em torno de 70 anos para... Eu acho que é a tâmara. É uma árvore dessa, né? Aí tem um provérbio lá, chinês, japonês, é lá do Oriente, né? Que se ninguém plantar, ninguém nunca um dia vai colher. A própria pessoa pode ser que não colha, mas alguém vai colher o fruto a qual você plantou. Então, muitas das vezes, a gente está plantando uma sementezinha naquela pessoa, mas pode ser que não seja para essa encarnação. Tem um texto do Dr. Erma que ele fala sobre isso, porque a gente às vezes fica achando que é agora, que tudo que a gente está plantando a gente quer ver e colher, né? Mas não é assim, a vida não dá esse salto. Às vezes a gente joga aquela semente ali, né? Quanta coisa que a gente agora já começou a fazer modificações, e eu acredito assim, que eu acho que poderíamos ter feito mais, porque a gente está muito mais tempo aqui dentro, mas muitas coisas a gente ainda está arraizado, porque aprendemos de forma errada, né? Então, custa a gente fazer essas mudanças nas nossas vidas, né? Então, assim, é importante que a gente comece a identificar o que está me faltando. Poxa, estou repetindo isso, estou conservando esses valores aqui. Poxa, o estudo hoje já está mais aqui na frente, mostrando que isso aqui não serve mais, serviu lá num tempo atrás, agora há outras modificações, né? Você vê a questão, vamos botar uma questão prática, a questão da mulher, que a mulher casava para ter filhos e cuidar dos filhos. Hoje ela sai para o trabalho, né? Vota, coisa que não tinha. A mulher veio votar há pouco tempo, né? Então assim, as coisas vão evoluindo, as leis humanas vão se modificando, vão se melhorando com o tempo, né? Isso está mostrando que um amadurecimento espiritual de todos nós. Tem países que estão muito mais avançados, você tem Suécia, Dinamarca, Canadá, lá você, Finlândia, você tem uns países aí, a Noruega, você tem um padrão de vida muito bom, um padrão social em que a grande parte da sociedade vive bem. Tem as diferenças de classe, uns têm um salário maior, outro, mas a condição daquele que ganha pouco, ele consegue sobreviver bem, viver bem, né? Não é um ganhar milhões e o outro aqui não ganhar nada. Não é isso. É a gente poder perceber que a gente está todo mundo junto, que dependemos um dos outros. É por isso que tem diversas profissões, cada um tem uma atividade diferente na contribuição do crescimento de um país, do planeta, né? Aí aparece um Gandhi lá no outro país, na Índia, né? Aparece um Buda, aparece um Jesus, aparece um Chico Xavier e tantos outros para despertar em nós, tem condições, vamos lá, né? Então tem sempre alguém que a gente ainda possa olhar, poxa, ele conseguiu, por que a gente não pode trabalhar em nós isso, né? Deixa eu ver aqui. No item 19, o que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? Isso é o que está no texto, né? E a resposta trazida
no caso aqui foi o guia protetor, ele fala o seguinte: nessas pessoas existe mais egoísmo e orgulho do que caridade. Então, quando você está esperando essa retribuição, você está sendo muito mais egoísta e orgulhoso. Porque é exatamente o que eu estava falando. Você está esperando que isso tenha uma repercussão para satisfazer o seu ego, para que você esteja lá em cima, né? E na realidade não é isso. É você fazer o bem pelo próprio... Como nós respiramos. Alguém para pensar que está respirando? Não para, né? Então, a hora que isso começa a entrar em você, você pega e faz, e nem percebe, você nem começa a perceber mais que você está fazendo bem, você está deixando de fazer. Você vai e simplesmente faz, né? Deixa eu ver aqui. Né? E isso é uma colocação muito forte que é colocado, né? Porque se pararmos de fazer o bem quando não somos agradecidos, fica evidente que o bem não era o nosso objetivo principal. Tá? A recompensa moral seria o quê? O aplauso, o reconhecimento, a submissão do outro, que você quer que o outro fique submisso a você, pelo benefício a qual você está fazendo para ele, né? Era o real motivo da nossa ação, e não fazer o bem. Então, que isso seja bem claro para todos nós. A gente tem aqui na casa vários trabalhos que nós fazemos, que nós possamos pensar que a gente, estamos fazendo. A gente está lidando com o ser humano. É complicado, não é verdade? Que chega aqui cada um com suas dificuldades, e isso faz com que a gente tenha que trabalhar nossa paciência, trabalhar tanta coisa para lidar com outros. São pessoas diferentes que vêm chegando na evangelização, cada hora são crianças diferentes, né? Você tem que saber lidar com as diferenças que hoje a gente está vendo aí. É isso que eu falei, né? O quanto que a ciência vai evoluindo e você vai começando a identificar essa questão do autismo, grau 1, grau isso, né? TDAH, tanto TD, não sei que eu nem... é tanta sigla que eu me perco, né? Então, assim, e eu aqui aprendi muito até a trabalhar assim, com a questão do autismo, porque antes a mania do brasileiro, né? Chegar, abraçar, tem crianças que não dá, você tem que ficar afastado, tem momentos que ela te permite, tem momentos que não, né? Aí às vezes a criança não fala contigo mais, aí você vai ficar emborrado com a criança, né? Ou com um adulto, né? Porque essa criança cresce, né? Então assim, eu também tenho minhas dificuldades, então também quero que o outro seja solidário com as minhas dificuldades, então eu também tenho que ser com a outra pessoa, e a gente vai aprendendo e tentando crescer com tudo isso, né? E aqui a gente fala em relação a isso que esse orgulho velado, né, e esse egoísmo disfarçado que está por detrás do que nós estamos fazendo. Se eu estou querendo retribuição, eu estou querendo, como eu botei aqui, o texto ensina que muitas vezes nos comprazemos na humildade de quem recebe, esperando vê-lo aos nossos pés. Entendeu? A pessoa te reverenciar porque você está fazendo alguma coisa por ela. E a questão do egoísmo, fazer o bem para receber o reconhecimento, uma troca. Na realidade, isso não é amor, é uma troca comercial, como se você estivesse trocando uma mercadoria, né? Então a gente tem que parar para refletir. Como é que eu estou trabalhando, eu no caso ali, trabalho no Passo de Cura, como é que eu estou trabalhando ali? Eu estou esperando que alguém venha, me dê um abraço, Eu vou falar para vocês, é muito gostoso, que às vezes chega uma pessoa e te dá um abraço, não que eu esteja fazendo para receber aquilo, mas no nível a qual a gente está, é bom. Eu não posso falar que é ruim, tá?
Mas eu não estou procurando fazer, e não vejo também as pessoas procurando fazer, para que isso venha a ocorrer, né? São coisas diferentes. Porque muitas das vezes é gostoso a gente receber aquele carinho, você saber que a pessoa também tem um carinho por você, né? Então, isso também é uma abordagem assim, de ver como é que você está seguindo, né? Porque às vezes a gente não tem o retorno positivo e a gente fica muito frustrado ainda, né? Não que as pessoas estejam fazendo com esse interesse, mas é um retorno, né? Fala assim, poxa, legal, tô seguindo um caminho legal aqui, deixa eu continuar, deixa eu amadurecer, deixa eu melhorar dentro da minha tarefa, né? Aí aqui, ó, o Evangelho, né? Ele nos lembra o quê? Aquele que busca a recompensa na terra, tá? Está uma parte lá do texto. Já recebeu a sua recompensa. Aquele que busca a recompensa na terra já recebeu a sua recompensa. Mas Deus reserva o verdadeiro mérito para aquele que serve em silêncio e sem expectativas. Tá? Aí outro trecho que eu tiro assim, ó, a pedagogia divina, ela é profunda. Deus permite que sejamos pagos com ingratidão para provar a nossa perseverança. A verdadeira virtude não depende da atitude alheia para continuar existindo, né? Independente da atitude do outro, se eu estou fazendo bem, eu não preciso ficar esperando resposta alguma do outro. Eu vou seguindo, eu sei que esse caminho aqui é o caminho que tem que ser cumprido, ser feito, né? Ser realizado, para que a gente possa ter uma modificação no nosso planeta, e eu não tenho que endurecer o meu coração. Aquela pessoa foi ingrata comigo, não vou fazer mais nada, não quero saber mais de ninguém, chega aqui, ninguém quer retribuir, e aí eu parar. Eu vou ficar muito mal, isso vai me fazer mal para qualquer pessoa, porque você vai deixar de trabalhar a sua empatia, uma série de sentimentos ali que você poderia estar crescendo, e aí você bloqueia, né? Então o texto fala isso para nós. Olha, vamos nos libertar do que venha do outro. Se vier, tudo bem, se não vier, né? Então assim, a ingratidão, ela vai fazer com que a gente possa nos desenvolver cada vez mais. Por quê? Vamos dizer assim, tem 100 pessoas, aí eu estou ali naquele trabalho com 100 pessoas, fazendo, me dedicando, ninguém quer me retribuir de nada, né? Mas eu não estou nem aí para isso. Eu vou criando um amadurecimento espiritual, porque eu estou trabalhando, não são só para aquelas pessoas, estou trabalhando em nome de Jesus. Eu estou trabalhando em causa própria, para me tornar uma pessoa melhor. E a ingratidão, ela vem para ver essa perseverança, se eu estou no bem ou não. Estou sendo testado em relação a isso. Todo mundo, né? Todos nós, né? Então, que a gente possa perceber isso. Agradeceu, faça. Faça o trabalho. Se vier a retribuição, você vai ficar satisfeito, como eu estou falando, que a gente acaba ficando, né? Mas não faça para receber isso. Não faça com esse objetivo. Senão é como eu coloquei anteriormente, é uma moeda de troca. Eu só faço porque eu recebo. Só faço para os meus amigos porque eu sei que eles têm condições de me retribuir. Eu não faço para o desconhecido, né? Então isso é barganha. Então está mostrando uma incompreensão nossa, né? E o item 19, ele também trabalha bem aqui assim, né? O bem é uma semente de germinação lenta. Mesmo o beneficiado
pareça insensível hoje, a ação nobre nunca é perdida, ela atua na intimidade do espírito, né? Foi aquilo que eu falei, quando a gente desencarna, né? Essa sementezinha que foi colocada, tem uma no Livro dos Espíritos tem parentesco, acho que esse é o capítulo, que fala do parentesco de sangue, não, agora não estou lembrado, é tipo assim, tem famílias totalmente equilibradas, aí tem lá 3, 4 filhos e um totalmente diferente, né? E aí o texto lá da resposta dos espíritos fala assim, é que muitas das vezes chega um espírito que nunca recebeu amor, que nunca teve numa família equilibrada, e aí ela chega ali naquela família, para que ela tenha o primeiro contato de carinho, que às vezes nunca teve. E aí você olha assim, poxa, mas aquele dali é totalmente diferente, os pais totalmente dedicados, os outros irmãos, tudo, mas tem um. E o texto lá, a pergunta é 207 a 209, vem falando muito sobre isso, né? Então, muitas das vezes é isso. Aquele espírito está ali naquela família para receber essa dose ali de carinho, de amor, para que numa próxima encarnação ele já perceba que existe algo diferente que ele nunca tinha experimentado, né? E aqui, como eu coloquei aqui, né, o despertar na vida espiritual. Quando a alma desencarna e se desembaraça do invólucro carnal, a lembrança do bem recebido ressurgirá. Essas lembranças será sua própria consciência o advertindo, gerando remorso salutar e o desejo de reparo da falta. Tá? Então, que a gente possa também ter essa compreensão que a gente está plantando, a gente está semeando bem, uma hora ele vai florescer. A gente vê, tirando essa árvore que eu falei, que eu acho que é a tâmara, a gente planta lá, vai demorando, né? Cada uma floresce num determinado período, tem umas que demoram 5 anos, outras 10 anos, dependendo da idade que você plantou, você nem vai ver, mas você já está colhendo de alguém que plantou lá atrás, né? Então que a gente possa, nessa parte espiritual, a gente ter essa certeza de que isso vai ocorrer, né? E os laços do futuro, né? Muitas vezes aquele que hoje é ingrato aceitará em existências futuras voltar como filho, um parente, um dependente, para dedicar a sua vida à reparação com o seu antigo benfeitor. Então, assim, a gente ainda não tem, pelo menos eu não tenho, essa noção mais ampla de vida em relação à reencarnação. Acho que a gente ainda está vivendo muito terra a terra, né? Então, assim, o estudo espírita, ele nos coloca, eu vejo assim, uma responsabilidade muito maior, porque a gente não está falando do presente apenas, a gente está falando do futuro, que a gente hoje está plantando, vai colher lá na frente. Se eu estou plantando coisas ruins, eu vou colher frutos ruins, né? Se eu estou plantando coisa boa, eu vou ter uma boa colheita. Aí aqui agora a gente passando para o item 20, né? A beneficência exclusiva. Pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? Tá? São Luís fala que sim, categoricamente, que não. A gente não pode ter exclusivo. Eu só vou gostar das pessoas que são espíritas. Só vou ajudar os espíritas. Ponto final. Só vou ajudar as pessoas da minha família, né? Isso é um erro muito grande,
Eu vejo aí certas religiões que é muito fechado ali, muito com eles próprios. A gente não pode, não foi isso que Jesus ensinou. Se a gente quer seguir, né, eu parto do princípio, se eu quero seguir, quem é o líder? Não é Jesus? Não foi o maior espírito que teve na Terra? Não é o que o livro dos Espíritos trouxe para nós? Não é aqui dentro que nós estamos? Não é aqui que nós estamos estudando isso? Então eu hoje, assim, quando eu não tinha religião, eu tinha as minhas verdades, né? Mas depois da doutrina espírita, existe alguma coisa que para mim é verdadeiro. Não que eu consiga seguir exatamente aquilo ali, né? Mas eu sei que eu estou afastado daquilo, porque aquele exemplo é que está guiando a minha vida. E hoje, pela maturidade que eu tenho, eu sei quando é que eu estou me afastando disso aqui. Entendeu? Então a gente tem que elaborar, construir, se modificar, trabalhar muito os nossos sentimentos, mudar as nossas crenças, né? Porque muitas vezes não é só a crença religiosa, não. É crenças da gente acreditar em determinadas coisas que são dessa forma e vão continuar sendo. Tá? Você aprendeu daquele jeito e é daquele jeito que, né, a minha mãe ficava, não, que você tem que ler a Bíblia, que a Bíblia é sagrada, que é isso, que é aquilo. Aí você começa a ver uma série de coisas aí você vê escravidão na Bíblia. Será que foi Deus que escreveu? Está lá. Você vê a questão de adultério, o homem podia não sei quantas mulheres. Né? Então você começa a ver assim, poxa, mas que Deus é esse? Aí você parte para o Novo Testamento. Aí já começa as passagens de Jesus. Aí se você olhar para um e para outro, você já vê uma diferença enorme de comportamento, né? Antes era olho por olho, dente por dente, né? E aí Jesus já traz uma coisa diferente, falando de amor, falando... Então, assim, e tem algumas coisas no Novo Testamento, eu até vi também essa semana, fala, agora não me lembro do trecho, também falando de coisas que você fala assim, olha, isso aí não foi Jesus que falou. É tanta transcrição, línguas tão diferentes. Então, para ter modificações e tudo, então a gente também tem que saber discernir, né, certas coisas, né? E aqui, o São Luís ele nos ajuda o seguinte: a ajuda restrita a quem pensa como nós é fruto do espírito de facção, né, que devemos abolir. O verdadeiro cristão não pergunta a religião, a ideologia, a raça ou a opinião política de quem está sofrendo. Ele enxerga apenas um irmão em necessidade, né? Então, assim, para nós crescermos aqui como país, hoje a gente fica torcendo quem votou no político A e quem votou no político B, e a gente fica nisso e a gente não cresce como país, a gente fica brigando entre nós. Isso é muito ruim. Poxa, o que tem de bom aqui? Poxa, vamos aproveitar essas coisas boas dessa pessoa aqui que está do lado A, vamos aproveitar do lado B para a gente poder ter um crescimento. Porque todos nós erramos, todos nós temos as nossas dificuldades, e aí a gente fica aí, está num embate aí, sabe, dividindo pessoas, quebrando famílias e tudo mais. A gente tem que ter uma visão maior de tudo isso, para a gente poder crescer, ver os fatos, o que é bom para nós, para o nosso país, para a nossa vida, né? Poxa, se tivesse escola para essas crianças, será que elas seriam os marginaizinhos que a gente vê hoje? Será que essas faltas de oportunidade não criam isso? Nós sempre vamos ter pessoas do mal. Você vê pessoas
que estão lá com muito dinheiro, não estou falando nem de político não, mas pessoas que nasceram em berço de ouro, que roubam, que fazem, que acontecem. E aí? Elas tiveram a oportunidade total de seguir outros caminhos, não tiveram nenhuma contratempo em relação a isso. Mas tem outras que não. Tem outras que têm a dificuldade da fome, tem dificuldade do estudo, tem uma série de dificuldades. E para ela cair na marginalidade é muito tênue. Entendeu? Eu não sei o que é passar fome, mas de repente estou passando fome, alguém me oferece alguma coisa, e aí? Né? É fácil de eu julgar a posição a qual eu estou. Mas estar naquela posição lá é difícil, é difícil. Então, assim, nós precisamos trabalhar a educação dessas crianças para que a gente tenha um país melhor, para que a gente possa se desenvolver como nação, como pessoas, como espíritos imortais. Então, as ações sociais que existem por parte dos governos, que muitas coisas as pessoas às vezes criticam, mas a gente faz aqui. A gente não dá bolsa de alimentação? A gente não tem almoço aqui no sábado? Qual é a nossa finalidade? É tentar amenizar um pouco a fome dessas pessoas. Entendeu? E vocês veem que até para preparar uma bolsa aqui, a dificuldade que nós temos, porque às vezes tem um alimento, mas não tem o trabalhador. Não é? Então, assim, às vezes criticar esse programa de Bolsa Família, que começou lá no Fernando Henrique, né, que veio se aprimorando, veio se modificando e foi passando pelos governos todos aí. Então, assim, o Estado, quem quer que seja que esteja lá, para administrar isso, entregando alimento, fica muito difícil, né? Fica difícil, é mais fácil você organizar essa questão financeira, entregar, porque isso é entregue à mulher, tem que estar, o filho tem que estar aí, está estudando, né? Tem umas regras aí que tem que ser aperfeiçoadas, melhoradas, né? E tudo mais. Tem tudo isso, porque tem gente que faz falcatrua? Tem tudo isso, mas a gente tem que trabalhar, né? Então, assim, é importante que a gente possa perceber que a gente tem que se autoajudar como sociedade, né? Então, é nesse sentido que essa questão aqui da exclusividade, que a gente não fique pensando só, quando ele botou aqui questão de partido, pessoas da mesma opinião, da mesma crença, a gente vai ficar falando a mesma coisa. Por exemplo, eu assim, tem uma pessoa que é evangélica, né, do setor da política, o cara fala bem, você olha, ele fala de Jesus, você vê as atitudes dele, é uma pessoa, assim, eu realmente, a hora que tiver que votar, eu vou votar nessa pessoa. Ele não é da minha religião. E quem me conheceu lá atrás sabia que eu combatia muito essa questão dos evangélicos, né? Porque eu ficava irritado com isso, porque tinha um amigo meu, né? Se considera irmão e tudo, e aí nas piores coisas, né? É aquilo que eu estou falando, do mundo real, né? Aí chegava, porque o outro era da mesma religião, meu irmão, eu falei, caramba, nas dificuldades quem está aqui sou eu, e o cara chama o outro de irmão, só porque é da mesma religião. E eu não frequentava nada na época, né? Eu ficava novinho, falei, poxa, caramba, eu tenho mais relação com ele do que o outro que conheceu agora só porque está frequentando a mesma, né? Enfim, mas ele modificou lá um monte de coisa, né? E aí, graças a Deus, a gente, até hoje, né? É muito engraçado que a minha chefe, ela me chama de Ronaldo e chama ele de Otávio. O cara é barbudo. A gente
diferença de 2 anos, né? Eu falei assim, eu nem esquento mais, nem ele. Eu falei assim, não, eu falei, aí daqui a pouco a chefe fala assim, não, eu troquei. Eu falei, não, trocou, tá bom. Ó, se tu estivesse falando, se estivesse me colocando, trocando meu nome por uma pessoa ligada ao mal, aí tu ia ver o negócio. Mas é assim, né? Então, assim, a gente poder desenvolver. Eu vou pegar aqui alguns trechos aqui, que eu peguei aqui da Joana, para a gente poder dar uma consolidada no que foi falado, né? Então, aqui, no livro Agenda Cristã, esse é de André Luiz. Aprenda a desculpar com o esquecimento do mal. Auxilie a todos sem discriminação. Lembre-se de que o bem é o único remédio contra o mal e que o amor é a única força capaz de transformar o mundo. Aí eu tenho o sinal verde também de André Luiz, que fala assim: ajude sem exigir que o beneficiado pense por sua cabeça ou viva conforme o seu padrão. Socorrer é servir e não escravizar. Né, Aí eu pego aqui também Joana, né? Joana fala assim. Aí ela aqui no livro Episódios Humanitários, que é a ingratidão, o capítulo. A ingratidão é uma enfermidade da alma, ainda incapaz de valorizar o bem. Quando fores vítima da ingratidão, não te desanimes, nem te amargures. Examina se a tua oferta trazia o selo do desinteresse ou se esperavas recompensa. Se serviste por amor, a ingratidão do outro é o teste da tua maturidade espiritual. Eu achei esse texto aqui maravilhoso. Ó. Examina se a tua oferta trazia o selo do desinteresse ou se esperava recompensa. Traz para que a gente possa refletir nas nossas ações. Né? Se serviste por amor, a ingratidão do outro é o teste da tua maturidade espiritual. Né? É o que o texto falou lá no início. É aqui no Homem Integral, Conflitos Humanos, de Joana, né? O homem nobre realiza o bem por necessidade moral de fazê-lo, desvinculado dos resultados ou das atitudes daqueles que o recebem. Tá? Então, não me importa o que o outro vai fazer com o bem que eu estou fazendo para ele. Se vai ser ingrato ou não, isso é um problema do outro. A beneficência sectária é uma forma velada de narcisismo social. Né? Aí eu tenho aqui também, ainda dá tempo? Dá. Espera aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um outro livro aqui. Esse aqui é de André Luiz, tá? O livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Badu Filho, desculpa. Vítimas da invigilância. Esse texto aqui é bem grandinho e bem interessante. Ó, não agem com acerto realmente os que ajudam apenas os necessitados que lhes comungam as ideias. Convém, no entanto, mas sempre esperando algum retorno. Né? Quer dizer, a pessoa está fazendo e aguardando um retorno. Doa quantias generosas em dinheiro, mas pedem o anúncio da iniciativa. Assumem campanhas beneficentes, mas desejam a presença da mídia. Fazem distribuição aos pobres,
mas exigem o registro fotográfico. Colaboram com instituições, mas reclamam privilégios. Quer dizer, eu ajudo determinadas instituições, mas eu quero ter algum privilégio em relação ao que eu estou fazendo, né? Cadê onde é que eu estou? Perdi aqui. Ai, caramba, cadê os privilégios? Fazem distribuição aos pobres, mas exigem o registro fotográfico. Colaboram com instituições, mas reclamam privilégio. Sustentam grupos de assistência, mas querem atenção especial. Apoiam movimentos fraternos, mas não dispensam a publicidade. Visitam famílias em penúria, mas aguardam os elogios. Participam de equipe solidária, mas só falam do seu trabalho. Garantem o pão aos famintos, mas insistem nos aplausos. Socorre o doente com remédios, mas exibem como alarde a receita aviada. Embora realizem o bem sem qualquer discriminação, são vítimas da invigilância. Quando esquecem a lição de Jesus em torno da humildade, não praticam a beneficência exclusiva, mas são exclusivistas quanto aos resultados. Eu peguei esses recortes aqui que eu acho que dá uma clareza bem grande em relação ao que nós devemos fazer, tá? Eu agradeço aí a todos vocês a presença, né? E é sempre importante a gente poder trazer textos assim que venham elucidar, né, as nossas mentes, porque muitas das vezes a gente está achando que está fazendo bem, às vezes não está fazendo. Por mais amor, por mais carinho que às vezes você coloque em determinadas tarefas, às vezes a gente está num caminho equivocado pela nossa ignorância ainda. Então, o estudo, ele nos traz isso, uma libertação, um amadurecimento, uma amplitude maior, uma visão mais ampla da vida, né? Então, que a gente possa aproveitar todos os estudos, essa base que veio, mas aproveitar o que chegou de novo e que agregam a esses conhecimentos novos horizontes. Porque, como está lá no Livro dos Espíritos, não sou eu, é a lei de progresso. Então, se as coisas estão progredindo, a ciência está progredindo, vai trazendo novos mecanismos para que a gente possa ver coisas que naquela época ainda não eram possíveis de ser vistas nem de ser ditas. Foram faladas, foram mostradas com maior clareza do que as parábolas de Jesus, né? Então a gente pode até ver essa evolução. Antes ele falou parábolas. A doutrina espírita vem e fala de forma mais clara. E agora nós temos outros recursos ampliando quais são os benefícios com tudo que chega para todos nós. Tá bom? Obrigado a todos aí. Deixa eu aumentar minha voz. Agora vamos passar para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é 175. O título, Cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Está em Atos, capítulo 8, versículo 31. Desde a vinda de Jesus, o movimento da educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos
divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além de lhes faltar o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com a humanidade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Graças a Deus. Agora vamos passar para o momento do passe e pedindo aos médios que se posicionem. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, Mestre amado, benfeitores espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós, em nossos corações, a receptividade, a confiança e a sincera disposição para o bem, permitindo que possamos receber os recursos espirituais de que necessitamos. Que este momento de passes seja de renovação, fortalecimento e esperança, auxiliando-nos no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, de acordo com a vontade divina. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos início ao momento do passe.
Graças a Deus. Nesse versículo em Atos, e ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Emmanuel inicia esta lição nos alertando, dizendo que desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Desse modo, Emmanuel nos convida a olhar para o cotidiano e perceber a colaboração que é a base da pedagogia cristã. O trabalho cristão é a oportunidade de troca de amabilidades entre irmãos de fé, além do aprendizado em comunhão. Ele ressalta que a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou é norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. E de acordo com o Livro dos Espíritos, a vida em sociedade é uma lei natural indispensável ao progresso humano. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Assim sendo, ninguém avança sem o outro. O renascer necessita da cooperação dos pais, dos médicos, familiares. Ninguém possui todas as habilidades sozinho. Os mais adiantados ajudam no progresso do outro, sem falar daqueles espíritos que ajudam na preparação da descida. E na colaboração que o produto da fé é potencializado e a doutrina consolida no seio de uma sociedade. Jesus disse que seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Desse modo, a cooperação é um ato imprescindível na vida do ser humano. Vivemos em sociedade para aprender a amar uns aos outros. Na cooperação está subentendido o amor que devemos aprender nas nossas jornadas reencarnatórias. Todo o trabalho se desenvolve na cooperação e nos afirma que é o exercício da colaboração dispensa o cristão da vaidade de se bastar a si mesmo. Não somos autossuficientes. Todos nós precisamos um dos outros. É preciso atentar para o ensino de Jesus quanto ao auxílio mútuo. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Cristo precisou de 12 homens para estabelecer o seu evangelho. Paulo de Tarso, em sua grandeza sutil, mas foi obrigado a socorrer-se a Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. De maneira que cabe a cada um de nós cooperarmos como ele, também como trabalhadores da última hora. E assim se dá em todas as atividades de nossas vidas. Devemos sempre ter a humildade de que nada somos sem a ajuda de alguém, seja encarnado ou não, pobre ou rico, culto ou não, desse ou daquele gênero, dessa ou daquela raça, do que ensina ou do que aprende. Não deve haver discriminação. O roteiro de caridade resumido no segundo mandamento não deixa dúvida de que é no convívio que aprendemos a aceitar, a cuidar, a superar a personalidade
e, finalmente, amar, pois todas as lições recebidas e aceitas estão contidas nessa permuta, nessa troca universal de amor ao próximo. Que Deus nos ajude a compreender todos os ensinamentos trazidos na tarde de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Agora vamos continuar sintonizado em Jesus para ouvirmos a prece final. Que assim seja. Chegamos, Senhor Jesus, ao final da nossa reunião, sempre agradecidos, sempre, que possamos absorver cada palavra desses estudos que foi nos trazido nessa reunião. E que possamos colocá-las em prática, porque não adianta apenas estudar, tem que praticar. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião na tarde de hoje. Graças a Deus.